Duplo twist hablado. Olá para você, fã de ginástica, está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado e hoje uma edição super especial, temos uma convidada muito especial no podcast de hoje. Então primeiro só nos apresentando aqui na equipe de sempre, eu sou o Gabriel Gentili e comigo aqui são o Gabriel Ursi, o Bruno, a Malu e o Rodrigo. Bom dia, galera! Bom dia! Bom dia, pessoal! E agora apresentar a nossa convidada de honra nesse episódio. Ela que acho que é uma voz que está eternizada na história da ginástica artística brasileira. Está na nossa vinheta de abertura do podcast. A nossa querida Andréia João. Olá, Andréia. Muito obrigado por estar aqui com a gente no episódio de hoje. Oi, gente! Oi, fãs do Duplo Twist Hablado! Que prazer enorme estar aqui com vocês, pessoal! Nossa, isso é maravilhoso! Domingo de manhã, ensolarado, a gente falando de ginástica. Muito legal! Estou aqui à disposição de vocês para contar tudo que vocês quiserem saber. Mais ou menos, quase tudo que vocês quiserem saber sobre a minha carreira, sobre a ginástica. Vamos lá! Bom, André, então para começar, né? Falar um pouco da Andréia antes da Andréia comentarista, né? Porque eu acho que a gente conhece bastante a Andréia comentarista, que está aí há bastante tempo já nas transmissões desses grandes momentos da ginástica brasileira, mas o que talvez muita gente não saiba, né? É o seu antes dessa sua carreira de comentarista, né? Que você também foi atleta, foi treinadora. Então, queria perguntar, né? Como que você começou na ginástica? Então, isso é muito interessante, né? Ontem eu estava no Campeonato Estadual de Ginástica Artística Masculina, lá no Flamengo, aí o Daniel Biscaltin, né, que é o treinador do Diogo, chamou os pequenininhos lá e falou, gente, vocês sabem quem é essa aqui? Aí todo mundo ficou olhando assim para mim, né? Aí ele falou assim, essa aqui é a comentarista lá do Sport TV, do Cazé TV. Aí os menininhos ficaram, eu já vi você falar. Nossa, aí abriram uma boca e tal. Quer dizer, os menininhos me conheceram ali como comentarista, mas eles não faziam ideia que eu tinha sido presidente da Federação de Ginástica do Estado do Rio de Janeiro por quase 20 anos, né? Eu achei aquilo muito interessante. Falei, nossa, o Pititinho lá está me conhecendo como se eu fosse, né, a comentarista, e, na verdade, eu presidi essa federação por 20 anos. Isso é muito interessante, porque só a parte da comentarista é que dá visibilidade, né, gente? Mas, na época que eu fui atleta, nem foto de atleta eu tinha, né? Foi na década de 70. E eu comecei a fazer ginástica porque eu estava sentindo muita dor nas costas. Aí eu fui no médico, aí o médico falou assim, para minha mãe, né? A senhora tem que levar sua filha para fazer ginástica, ela está muito gordinha e isso está afetando a coluna dela. Aí minha mãe, beleza, para fazer ginástica, mas era assim, né? Uma ginástica para, né, perder um pouquinho de peso, uma ginástica para fortalecer. Minha mãe me colocou o quê? Na ginástica olímpica, que é a atual ginástica artística, né, gente? Não precisava tanto, né? Aí fui eu lá para o Vasco com 7 anos de idade e comecei a fazer ginástica. Aí, no primeiro ano, eu não sei quem achou lá que eu dava para coisa e falaram assim, não, a gente tem que montar a equipe do Vasco, vamos montar a equipe do Vasco. Aí chamaram eu, a Isabel e a Cristina, 2 colegas lá que tinha, era assim, tipo, quem tem, né? Vamos competir com essas aí. Aí pegaram a gente, botaram a gente no campeonato estadual. Gente, não é que eu ganhei o campeonato? Aí... Eu acho que os árbitros deviam estar dormindo, mas enfim, né? Aí ganhei a competição. Aí foto lá no pódio, primeiro lugar, aí na hora de receber a medalha, vocês não vão acreditar. A federação não tinha dinheiro, sei lá, não sei o que aconteceu, e não tinha medalha, tá? Não tinha medalha. Aí vocês sabem o que o presidente da federação me deu? Um pedaço de papel escrito, vale uma medalha. Gincana de escola, completamente, a gincana de escola.
E deu para trocar por uma medalha, Andréia? Olha, até hoje eu não troquei aquilo, eu só tenho a medalha da equipe, a minha medalha individual eu nunca recebi. Devia cobrar lá, né? Quando eu era presidente da federação, mandava fazer um medalhão lá para mim e me dava. Vamos fazer essa campanha aí, cadê a medalha da Andréia, gente? A medalha de mirim, categoria mirim, hein? Aí lá fui eu, né? A gente começou uma carreira lá que não parou mais. Aí no ano seguinte eu fui para o Tijuca. Por que eu fui para o Tijuca? Porque a minha treinadora, que era Berenice, na época, todo mundo falava que era treinadora dos deuses, né? A melhor do Brasil, do mundo, do planeta. E a minha mãe achava que eu tinha que treinar sempre com ela para eu ser a melhor do mundo, do planeta. Aí ela mudou do Vasco para o Tijuca, foi para o Tijuca, toda a equipe foi com ela, e eu continuei treinando com ela lá por 12 anos. Aí, conclusão, fui competir o campeonato brasileiro. Gente, não é que eu ganhei o campeonato brasileiro também, mas esse teve medalha, tá? Esse teve medalha. Aí eu fiquei me achando, né? As pessoas também. Nossa, essa tá aí, de repente, é o futuro, né? Uma promessa, não sei o quê. Mas assim, eu não era um talento maravilhoso. Hoje eu sei disso, né? Eu conheço o que é ser um talento para ginástica e tal, mas eu era bem treinada e muito esforçada. Então deu certo, né? Ganhei lá o Campeonato Brasileiro. No segundo ano, eu fui campeã estadual de novo. E aí eu fui bicampeã brasileira novamente, gente. Então, assim, não tinha como sair da ginástica mais, né? Aí eu fiquei, aí depois a gente foi convidado para fazer parte de um projeto chamado Projeto Medalha de Ouro. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse projeto. Alguém ouviu falar? Não? Não. Esse é um projeto da década de 80. Foi o primeiro projeto do Brasil que reuniu os talentos do Brasil num único local, onde os atletas ficavam morando lá, era dentro da Marinha, e todas as atletas ficavam morando nesse lugar, e eles contrataram o melhor técnico russo para dar treino para a gente, contrataram psicólogo, massagista, fisioterapeuta, preparador físico. Então, foi a primeira vez que o Brasil teve uma equipe multidisciplinar e que eles chamaram assim, atletas, né, os melhores de cada estado, e botaram concentrado ali. Só que eles esqueceram que a gente era gente, né? E aquilo ali virou meio que... Meu Deus do céu, era treino de manhã, de tarde, de noite, treino de manhã, de tarde, de noite, treino de manhã, de tarde, de noite, um pequeno descansinho, ia para casa no domingo, voltava segunda-feira de manhã, a primeira coisa que a gente fazia, ir para a balança, pesar para saber se tinha comido besteira em casa no domingo, né? Então, aquilo era, assim, uma tortura. Aí você pode imaginar, naquela briga com a balança, engordou 100 gramas, vai correr de manhã em jejum sem tomar café. Então, eram umas coisas assim meio doidas, né? Que hoje em dia a gente fica assim, nossa, eu sou uma sobrevivente. Então, é como se fosse um projeto de seleção permanente, como a gente teve dos anos 2000 até 2008. Isso, exatamente. Só que era uma coisa muito, muito, muito rígida. Tipo assim, a gente não podia ter contato com os pais, porque eles achavam que os pais iam influenciar no treinamento. Então, os pais tinham que mandar carta para a gente. Aí chegava lá, Andréia, carta da família. Abria, tipo assim, como se você estivesse num lugar, né, preso mesmo. Então, olha, a coisa mais engraçada dessa época, assim, que eu lembro, era a gente criando truque para roubar na balança. Qual era o truque? Conta aí. Eu falei, gente, meu Deus do céu, era botar papelzinho embaixo da balança para a balança não pesar mesmo. Olha! É quase uma aula de física. Não, mas você não tem noção. E quando a gente botava papelzinho demais, aí dava 3 quilos a menos, assim, de um dia para o outro. Aí a gente não sabia explicar
Nossa, mas você perdeu 3 quilos. Aí, parabéns, muito bem. Mas olhava para a gente, o corpo era o mesmo, né? Só a balança que mudava. Mas era assim, era muito engraçado, a gente pensando, né? Como é que eu vou emagrecer de hoje para amanhã? Ai, meu Deus, comi um chocolate, aumentei 50 gramas, e vou ter que correr o dia inteiro. E assim ia, né? E a gente passou esse projeto, e ele, infelizmente, não deu certo, porque eu já nem sei, porque eu já tinha saído, e eles não continuaram o projeto. Mas durante o projeto eu estudava, né? Eu estudava à noite, estudava muito. Enquanto a galera ia dormir, eu ficava lá estudando, porque eu achava assim que a gente sempre tem que estudar, né, gente? Não adianta. Estudo faz parte. A gente treinava o dia inteiro, de 7 da manhã a meio-dia, depois de 2 da tarde às 6 da noite. Chegava às 6 horas da noite, a gente estava assim, o caco do caco, mas eu achava que eu tinha que dar uma estudada lá. Aí estudava. Aí, conclusão, eu fiz um vestibular com 16 anos, passei no vestibular. Aí eu fiquei assim, acho que eu vou fazer medicina, vou fazer educação física, porque meu pai era médico. Aí acabei fazendo educação física. Fui para educação física, e aí eles falaram assim, olha, se você for para a faculdade, você vai ter que deixar o projeto. Porque imagina, né, aquele cuidado todo ali para manter os atletas sob controle, o que come, o que bebe, quanto dorme, quanto treina e tudo. E eu indo para a faculdade, gente, não ia dar certo, né? Aí, olha, faculdade, ginástica, falei, não, faculdade. Aí eu larguei, quando eu tinha 16 anos, larguei a seleção e fui estudar. E o projeto continuou lá mais uns 6 meses e depois o projeto acabou, as atletas voltaram para os seus estados. E aí lá fui eu virar treinadora, né? Comecei a fazer educação física, curtindo pra caramba, engordei 10 quilos, né? Ninguém me conhecia. Quando eu saí da ginástica e depois comecei a fazer faculdade, era só engordar. Eu aumentei, assim, 10 quilos em 2 meses, que a gente ficava muito naquela fissura, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não sei o quê. Aí, quando eu me vi com aquela fartura toda na frente... Agora eu vou compensar, agora vocês vão ver. Menina, mas eu compensei mesmo, né? Foi uma beleza. Aí eu fui lá estudar e tal, e fazer estágio, né? Aí eu estava lá no Tijuca, aí eu ia treinar no Tijuca sozinha, olha isso. Eu saí lá do projeto Impacto e fui treinar sozinha no Tijuca, mais para curtir mesmo, para manter a forma, não sei o quê. Aí uma professora lá do Tijuca engravidou. Aí, quem que pode substituir? Olharam para mim e falaram, aquela ali que está fazendo faculdade, né? Chama ela e a estagiária. A Sempre estagiária. Bota ela para dar aula na escolinha. Aí eu, tá bom, beleza. Aí assumi uma turma. Gente, eu não sei, acho que deu certo aquilo. Acho que eu dava aula muito bem, muito legal. A turma começou a encher, vinha criança, aí não tinha mais vaga para minha turma, aí tudo, nossa, criança estagiária, tá dando certo, né? Aí comecei a trabalhar, mas assim, eu era estagiária, né, na escolinha, mas eu tinha uma cabeça, assim, meio de treinamento ainda, né, porque eu tinha saído de um treinamento super rigoroso, onde a gente tinha todo aquele foco no treinamento. Então, eu dava aula para a escolinha, mas como se eu estivesse dando aula para atleta olímpica, sabe? Eu pegava as gordinhas, eu fazia as gordinhas fazer ginástica, elas faziam tudo, elas faziam estrela, rondada, mortal, não sei o quê. E as pessoas não entendiam, né? Como é que a minha escolinha estava tão boa. Aí, conclusão, fui contratada. Aí comecei a ser treinadora do Tijuca. Aí falei, cara, acho que eu sou boa nisso, né? Agora eu vou que vou. Aí comecei a falar, não, bota ela na equipe que ela vai dar certo. Aí peguei as melhores lá da escolinha, botei numa competição, as meninas arrasaram. Todas lindas, com aquela postura maravilhosa, aquelas mãozinhas, levantando a cabeça, pontinha de pé. E as outras escolinhas, todas as crianças dobradas, né, lá, fazendo aquelas ginástica saudável, né, gente? Curtindo a ginástica, e as minhas não, lá tudo formado, não sei o quê. Aí não, vamos botar ela na equipe. Aí me botaram na equipe. Aí fui eu treinar a equipe lá,
infantil do Tijuca. Gente, primeira competição, ganhamos a competição. Aí eu apareci, né? Não, ela é a pessoa, né? Que pessoa é essa? Aí fui, treinei as meninas, não sei o que, as meninas ganharam a competição. Aí, conclusão. As meninas ficaram boas e começaram a subir para a equipe principal, né? Aí eu acho que alguém lá deve ter pensado assim, poxa, mas estagiária, né? Que nem acabou a educação física ainda, ou está acabando o curso agora, não pode, eu estava terminando a educação física, não pode pegar uma equipe, né, de atletas lá, primeira top de linha. Então, vamos botar um mega super treinador olímpico para trabalhar com elas e você vai ser auxiliar. Aí me chamaram e falaram assim, agora você não vai mais dar treino para a equipe principal, você vai ser auxiliar do treinador. Ah, gente, eu chorava copiosamente. Eu falei, não, Nanina, não, eu quero ser treinadora dessas meninas, eu quero. Aí ficou uma briga danada lá, conclusão. A gente estava se bicando lá dentro. Aí, nesse mesmo momento, o Fluminense me convidou para ser treinadora da equipe principal e o Flamengo me convidou para ser treinadora da equipe principal, ao mesmo tempo, né? Aí o Flamengo lá com a Georgette, as poderosas, e o Fluminense estava com uma equipezinha boa lá, que a Georgette acabou de sair do Fluminense e do para o Flamengo. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, se eu for para o Flamengo, eu vou ser auxiliar da Georgette, aí eu vou deixar de ser auxiliar do Tijuca para ser auxiliar no Flamengo. E no Fluminense, eu vou ser a técnica principal. Eu falei, pá, é Fluminense na cabeça. Aí larguei o Tijuca, fui para o Fluminense. Aí as meninas do Tijuca todas foram comigo para o Fluminense, a gente montou uma equipezinha lá, né? Aí fui eu lá de novo, com aquela cabeça de treinador, estudando, e treinando, as meninas, sábado, domingo, feriado, não sei o quê, em cima de um palco. O Fluminense, na época, era um palco que não tinha espaço nem para correr. Não tinha espaço para correr. A gente tinha que descer o cavalo nas costas, na escada, descer o cavalo, botava o cavalo na quadra de basquete e saltava do lado do basquete. Gente... É bom para junta isso aí, né? Para junta das meninas. Não, era ótimo para aprender a correr e pular as bolas que rolava na frente da corrida, né? Com obstáculos. Salto com obstáculo. O que mais tinha era corrida refugada. Corria, vinha a bola, parava. Meu Deus. Então, era raro quando elas conseguiam correr um salto, né? E fazer um salto. Aí, e, Andréia, você estudava como? Você falou que você estudava para treinar. Qual que era a sua referência? Eram pessoas? Eram livros? Que você tinha de recurso ali para ser uma treinadora melhor? Olha, vou falar para vocês, né? Na época não tinha internet, não tinha vídeos, e a gente ficava louco assim para ver, né, um atleta estrangeiro, alguma coisa. Então, a gente tinha algumas coisas, alguns vídeos em Super 8, naquela máquina que passava quadro por quadro, e todo salário que eu ganhava, eu investia em livro e material didático. Tudo. Tudo. Quando eu tive uma oportunidade única. Quando eu estava no Tijuca, né, dando treino lá para as crianças, eu tinha um amigo chamado Ulisses, foi campeão brasileiro muitos anos, e o pai dele, se vocês olharem sabe aquele programa americano que tem lá, que só vai gente fera, que tem os jurados, como é que chama? Um programa de quê? De talentos? De talentos, Ah, eu sei. Eu acho que é America's Got Talent. É isso. O pai dele foi nesse programa fazer ginástica acrobática com 85 anos, 80 e tantos anos, junto com outro também dessa idade. Quando eles fizeram parada de mão um na cabeça do outro, aquele público americano veio abaixo. E para vocês saberem, era esse pai desse menino que me treinava quando eu era pequenininha lá do Vasco. Meu Deus. Porque nossos pais eram amigos, então eles achavam que a gente tinha que treinar mais do que os outros. Então a gente ia para a casa dele e ele ficava me treinando lá. Só que ele achava que eu tinha que fazer dupla com o Ulisses.
dupla acrobática, e eu tinha que fazer parar de mão na cabeça do Ulisses. Gente, eu tinha pavor daquilo, eu falava, meu Deus, eu nunca vou fazer isso. Eu tinha 8 anos de idade, eu não entendia por que eu tinha que ir para a casa dele, ficar treinando lá na casa dele, que um dia eu tinha que ficar fazendo parada de mão na cabeça do outro. Hoje eu me arrependo, eu falava, caraca, se eu tivesse feito parada de mão na cabeça do Ulisses, eu podia ter sido O talento americano. Não é, gente? Eu podia falar mais, né? As oportunidades que passam na vida e a gente não aprende. E o Ulisses tinha mania de ficar me zoando. Eu odiava aquilo, mas ele me zoava. Então, eu fazia exercício com a criança lá no Tijuca, aí ele assim, Andréia, por que você está ensinando isso para essa criança? Aí eu falava assim, Ulisses, não enche o saco, eu estou ensinando isso porque eu aprendi isso. E ele... O Ulisses, inteligentíssimo. Ele foi o primeiro a fazer um curso de pós-graduação em ginástica na Rússia. Indicaram ele do Brasil. Ele ficou 6 meses estudando na Rússia naquela época. Então, ele aprendeu tudo. Ele escreveu um caderno que vale ouro. O caderno dele tinha tudo que os russos faziam, tudo. Como eles ensinavam, falava de biomecânica, falava de fisiologia, falava de organização, gestão do treino, não sei o quê. E quando o Ulisses voltou da Rússia, ele ficava assim, sabe, tipo arrogante, com o nariz para cima, perguntando por que a gente estava ensinando as coisas. E a gente não sabia, né? Ficava com ódio dele. Falava, ai, gente, esse cara estudou tudo, sabe tudo, né? Aí eu falava, Ulisses, não enche o saco. Se você quiser, por que você não ensina, então, para a gente tudo que você aprendeu lá? Aí ele falou, quer saber? Eu vou fazer isso. Vou pegar um grupo de estudo e vou fazer um grupo de estudo na minha casa. Aí, gente, eu comecei a aprender ginástica, o que era ginástica de verdade, né? Não só fazer ginástica, treinar ginástica, mas aprender como ensinar ginástica e o que era ginástica naquele caderno poderoso do Ulisses. Meu Deus, eu ouvi falar em centro de massa, rotação, gestão, equipe multidisciplinar, preparação física, fisiologia do treinamento, e aquilo era uma delícia. A gente ia para lá de madrugada, ficava até 4, 5 horas da manhã, estudando, e a gente estudava o quê? O caderno do Ulisses. Então, não tinha um livro assim, sabe, nada, era a escrita dele. Aquilo, para mim, abriu o meu horizonte, e aí o que eu fazia? Eu aplicava nas minhas atletas aquilo tudo. Então, as minhas atletas começaram a se destacar, né? E ninguém entendia como. Aí eu lá com os meus truques especiais fazia preparação física, era atleta correndo, subindo ladeira. Minhas atletas voavam no salto, ninguém entendia. As minhas atletas voavam no solo. A gente fazia uma preparação física muito, 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 muito visionária para a época, onde ninguém sonhava, né, em fazer sequências acrobáticas direto no solo, haver frequência cardíaca, não sei mais, que a gente controlava aquilo tudo no treino. E aí foi assim que eu consegui chegar na seleção brasileira como treinadora. Aí, nessa época, a Georgette, que sempre foi, né, a treinadora principal, aí eu consegui ser treinadora da seleção brasileira, a gente começou a se bicar. Desde aquela época, porque era uma guerra as minhas atletas contra as atletas dela, né? E ela lá com atletas maravilhosas, Luísa Parente, linda, um trabalho também muito bacana, mas eles tinham muitas condições, tinham apoio, tinha tudo, e eu não tinha nada, eu só tinha um palco carregando um cavalo nas costas e aquele conhecimento todo dos russos. E aí, não bastasse isso, um outro amigo meu, chamado Marcelo Sermac, que hoje está nos Estados Unidos, foi fazer pós-graduação na Rússia também, a mesma que o Ulisses fez. Estudou lá 6 meses, quando voltou, o que ele fez? Foi para o Fluminense aplicar tudo que ele aprendeu lá nas minhas atletas. Então, ele ficou fazendo a preparação física das minhas atletas, e eu fazendo toda a parte de planejamento e tal. Nossa, as meninas, em 3 anos, era outra equipe.
Mas, assim, a minha atleta, na época, fazia de Carrara com meia volta mortal para frente, tirou 9,60 no salto, ganhou o Campeonato Brasileiro. Ninguém entendia como que ela voava tanto, Adriana Andrade. Subia no solo como, assim, duplo mortal carpado lá em cima, na lua. E era isso, era treinamento. E foi assim que... Não, mas aí tá no nome, Andrade, pô. Ah, Aí é o segredo. então o segredo era esse aí. Andrade, Adriana Andrade. E só para situar o povo um pouco, né? Naquela época o solo era um tapete. Não era o solo como era, Não tinha como mola, né? hoje em dia. Não existia, não tinha mola. É verdade, não tinha mola. Aí, quando eles começaram a colocar mola, eram umas molinhas pequenininhas, de 5 centímetros, sabe? Hoje, as molas têm 20 centímetros, né? Elas têm um diâmetro grande, e as outras eram pequenininhas, elas tinham 2 centímetros de diâmetro e 5 de altura. Eram as molinhas pequenininhas que ficavam em volta. Aí a mola enferrujava, aí o tablado jogava de um lado, não jogava do outro. Eram as coisas assim, muito engraçadas, gente. André, tem uma dúvida aqui. Você que passou aí, né, pela graduação em Educação Física, e eu sei que você ainda está nesse mundo acadêmico, fez mestrado, fez doutorado, você encontrava esse conhecimento técnico aqui no Brasil, enfim, em formar técnicos para preparação de atletas, ou era um conhecimento muito teórico? Como que é, assim, como que você vê esse mundo acadêmico na sua capacidade de fato, formar treinadores de ginástica? Até hoje a gente não tem, né, uma formação específica para treinadores. Os cursos que têm especialização em treinamento esportivo, eles são genéricos, né, e eles não focam a ginástica especificamente. Eu criei uma pós-graduação em ginástica artística, quando foi em 2011. Aliás, não foi nem eu que criei, não, foi um amigo meu, que até já faleceu. Ele criou uma pós-graduação, ele falou assim: Andréia, tem que pegar isso, tem que passar para os treinadores, não sei o quê. Então, a gente criou, em 2011, uma pós-graduação em ginástica artística. Eu ajudei ele a fazer a parte técnica, né, de conteúdos, disciplinas e tal, mas fiz assim, voluntariamente. E ele fez a parte administrativa toda do curso, toda a parte de divulgação e tal, não sei o quê. Pediu o apoio da federação, eu dei o apoio da federação, e aí tiveram vários professores que fizeram esse curso. Eu acho que foi a primeira vez assim que as pessoas se reuniam aos sábados e domingos para falar mesmo de ginástica. Mas um curso assim para formação de treinadores, eu nunca vi. Eu já fiz, já participei de um curso da Federação Internacional de Ginástica, há muitos anos atrás, para formar treinadores, que foi também uma das minhas bases. Foi um treinador russo, e ele trabalhou assim toda essa parte que a gente vê hoje em dia, né, de postura, de progressões para exercícios de alta dificuldade. Então, ele começou a ensinar como é que você aprende um duplo mortal esticado com pirueta, por exemplo, sabe? Todas as técnicas, o que você pode aplicar, uma largada na paralela, como é que você ajuda se você não tiver um cinto de segurança. E aquele curso ali foi uma base muito boa que eu usei também junto lá com os cadernos do Ulisses, com os conhecimentos do Marcelo e os meus também, para formar assim, um conjunto de treino, né, de formação. E depois eu fui convidada para ser uma das experts da Federação Internacional de Ginástica. E isso aconteceu assim, meio que por acaso, né? Teve um curso, uma academia FIG no Brasil, e essa academia FIG era só para pessoas convidadas, para técnicos convidados. Eu, obviamente, não fui convidada e fiquei salivando, porque eu queria ir naquele curso, né? Era o primeiro curso de formação de treinadores que ia ter no Brasil. Aí eu enchi tanto o saco da confederação, que a confederação falou assim: você quer ir? Você vai de ouvinte, pagando tudo, e não vai poder fazer nenhuma pergunta, vai ficar lá atrás quietinha, só ouvindo. Eu falei, beleza, tá ótimo para mim, e fui, né? Aí lá nesse curso, a gente conversando lá com os experts e tal, eles perguntaram o que eu estava fazendo lá, e eu falei, eles perguntaram, mas quem é você, né?
Aí eu falei, eu fui treinadora do Brasil, fiz isso, fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles falaram, poxa, mas você tem um currículo muito extenso, você podia estar aqui na nossa equipe ajudando a ministrar os cursos. Eu falei, tá maluco, né? Tá doido. O cara bebeu todas. Aí ele falou, não, você apresenta o seu currículo e a gente faz um teste com você, né? Te dá um tema, você desenvolve o tema e a gente vê se você tem capacidade. Aí eu, caraca, tremi na base. Mas foi legal, porque teve uma academia FIG no Rio de Janeiro, eles me deram 2 temas, foi coreografia e psicologia. Aí foi assim, mole, né? Mamão com açúcar, porque coreografia era tudo que eu tinha desenvolvido com o Ulisses. Porque o Ulisses falou assim, Andréia, eu fiz toda essa parte de preparação física, acrobática, não sei mais o quê, mas a parte coreográfica eu não entendo. Então, você vai ficar responsável por desenvolver isso. Aí eu, beleza, eu tinha feito balé clássico, eu tinha feito jazz, balé moderno, não sei o quê, eu tinha uma base de dança muito boa, eu sempre gostei de dança. Aí eu falei, tá, deixa isso comigo. Aí eu fui estudar a anatomia da dança, a preparação física da dança, tudo da dança, né? Para poder fazer parte daquele grupo na coreografia. Aí, quando veio esse tema da FIG, eu falei, tem tudo pronto já, né? Não vou precisar nem pensar. E a psicologia foi uma das áreas da minha tese de mestrado, porque eu tinha um psicólogo lá naquele projeto Impacto, o psicólogo de lá, que era nosso psicólogo, né, da seleção brasileira, ele ficou muito meu amigo. E quando eu fui fazer mestrado, eu fui procurar ele, porque eu falei, João Alberto, a gente não tem psicólogo especializado em ginástica para me ajudar na minha tese de mestrado. E você foi uma pessoa que morou junto com os atletas, viveu. Ele fazia teste com os atletas toda quarta-feira. Então, nossa, só o que eu respondi de questionário lá com o João Alberto, meu Deus do céu. Aí ele aceitou assim de pronto, né? Falou, nossa, que legal, vamos escrever alguma coisa voltado para a ginástica, beleza. E aí eu estudava psicologia com ele, assim, muito, muito. Ele me ensinava. Aí, quando veio esse tema da FIG, foi só pegar tudo que aprendi com o João e jogar esse conhecimento lá. Aí fiz o teste no Rio e acabei ficando, gente, na FIG 15 anos como expert. Aí depois eu não dava só psicologia e coreografia, eu passei a dar anatomia também. Depois eles pediram para eu dar fisiologia, depois eles pediram para eu dar biomecânica, depois eles pediram para eu coordenar os cursos. Daqui a pouco eu tava fica assim, empresta aí o caderninho do Ulisses, vai. Não, o caderninho da Andréia agora, né? Agora virou da O Andréia. caderninho da Andréia. Agora já é um caderninho próprio, né? Mas assim, eu tenho muita gratidão por essas pessoas que eu aprendi com elas, né? E com os meus treinadores, com todo mundo que eu passei e que ensinou e agregou alguma coisa na minha formação, mas não foi uma formação tipo assim, fui fazer um curso e saí formada. Não foi. Foi uma formação agregando conhecimento e experiência, assim, muitos anos, inclusive na FIG, porque na FIG a gente foi para todos os continentes do mundo da aula, né? E a gente muito, muito irado isso, né? Teve um curso da FIG que foi na China, um curso nível 1 de ginástica. Então, a gente tinha que ensinar rolamento, parada de mão, e eu ficava assim com outro expert, né, que era de Portugal, falava com ele assim, gente, você está acreditando que a gente vai para a China ensinar parada de mão? A China que tem a melhor parada de mão do mundo, que os chineses são mais retos que uma régua. Aí ele falava, pois é, né? Vamos lá, mas de repente a gente também pega uma dica com eles. Vai que sai alguma coisa. Vai que a gente... Aí a gente ficava assim, trocando ideia com os chineses, né? Tipo assim, como é que você bota o cotovelo na parada de mão? Você vira para frente ou você vira para trás? O seu dedo. Não, gente, muito engraçado, mas assim, muito conhecimento também, né? Porque você dá aula com experts de outros países, né?
Então, vinha gente de tudo lá que é lugar do mundo, não só da América do Sul, mas da América do Norte, era canadense, russo, francês, alemão, húngaro. Então, se juntavam pessoas assim do mundo inteiro, e lógico, eu ficava sentada ouvindo todas as palestras de todo mundo, né? E não tinha assim como não aprender com tantas pessoas assim. Então foi assim, uma formação eclética, vamos dizer assim. Era sobre isso mesmo que eu ia perguntar agora, André, porque, né, como você estava falando aí, né, nesses cursos, assim, da FIG, acaba indo gente do mundo, tendo gente do mundo todo, né? Então, como que era essa troca, assim, de experiências, né? Porque a gente sabe que a ginástica do Brasil é diferente da ginástica dos Estados Unidos, que é diferente da Rússia, que é diferente da Romênia, da China. São escolas que cada uma tem a sua particularidade, né? Exato. Então, nesses 15 anos, né, que eu fiquei lá trabalhando, o que eu pude perceber? Eu pude perceber que o que faz a diferença são as condições. Existe um tripé, né, para o atleta chegar no alto rendimento. Esse tripé é formado pelo conhecimento, que vem do treinador, né, basicamente do treinador. O treinador é que monta ali toda a equipe multidisciplinar, o plano, o projeto, tudo, e ele se cerca de pessoas especializadas em áreas diferentes. Tipo, vou chamar um coreógrafo, vou chamar um músico para editar música, para tocar alguns efeitos aqui, vou chamar um figurinista para criar o colã, enfim, ele se cerca de pessoas, mas a chave é o técnico, né, o treinador. O atleta, né, que nós não podemos deixar o atleta de lado. O atleta, que é a parte principal, o talento do atleta, né? Então, o que ele traz com ele, em termos de genética, né, em termos de Facilidade corpo, de fazer as coisas, né? exatamente, né? Então, o corpo do atleta, o desenvolvimento, como ele se desenvolve, né, durante o crescimento dele. E o outro são as condições que essas pessoas têm para isso. Se você tem técnico e atleta, você vai muito longe, mas muitas vezes você não chega lá. Se você tem uma estrutura maravilhosa, ginásio, com fosso, com equipamento de alto nível, não sei o quê, tem um técnico super especializado, mas você não tem atleta talentoso, você não chega, você chega num bom lugar, num patamar legal, mas você não vai ser o ouro, não vai ser, tá? E se você tem os três, você tem grandes possibilidades de chegar lá. Aí vão entrar outros fatores, assim, que são fatores que você não controla, né? Sorte, algumas coisinhas ali que dão o dia da competição, enfim, né? Seus concorrentes, né? Não tem nenhum alienígena competindo com você. Esse aí é maravilhoso, né? Os concorrentes, você não estimula para te sacanear, fica 10 anos na ginástica ganhando 10 anos, né? Aí não tem como, né? Mas se você pegar uma geração de Ushimura, de Biles, você fica ali no segundo, né? Pode contar que é do segundo para baixo. Então, tem esses concorrentes, mas são os ingredientes que você pode juntar para conseguir uma boa ginástica. É basicamente... Olha, eu ainda tenho algumas dúvidas em relação também a treinamento, porque assim, o que o pessoal sempre fala é que antigamente era muito rígido, né? A escola russa era tudo muito rígido, a coisa da União Soviética, e que hoje em dia está melhor. Mas está melhor em relação a quê? Em relação à disciplina nos treinos, porque assim, a ginástica não ficou mais fácil, né? Não é mais fácil fazer ginástica hoje. Mas o que é que mudou nos treinamentos da época que você era treinadora no começo e era atleta também, para o que é hoje em dia? Gente, mudou o conhecimento e o acesso à informação. Porque, por exemplo, você não tem conhecimento, você está lá com o seu atleta, você quer fazer o que a Nádia Comaneci faz. O que você faz? Você fala assim, sobe na paralela e faz aquele mortal igual a ela, entendeu? Então, não, com certeza, mas falo pro lado do atleta também, né? Tipo assim, os atletas reclamavam muito que tinha toda essa questão de restrição alimentar, de se pesar todo dia, de manhã e de tarde, uma escola bem mais rígida em relação ao atleta em si. E que hoje em dia as pessoas não reclamam tanto mais assim, né? Aí eu queria saber, dentro do ginásio mesmo, o que é que mudou nessa... Então, é isso que eu estou tentando explicar. Olha, você
o treinador, né? Quando ele não tem conhecimento, ele vai na marra, entendeu? Então, se você tinha como referência uma União Soviética, né, comunista fechada, rigorosa, autoritária e tal, e a sua referência era aquela, e ali o atleta que entrava no ginásio, ele tinha que fazer ginástica, se ele não acertasse o exercício, ele tomava um tapa na cara, se ele errasse, ele era expulso, se ele não rendesse, ele era um Zé Mané qualquer, né? Que você não olhava a pessoa como um ser humano, você olhava a pessoa como um objeto treinável, né? Então, você pegava ele ali, tinha que treinar ele. Então, o Brasil meio que copiava isso, porque entendia, entre aspas, né, que para você chegar ao alto nível, você tinha que seguir aqueles métodos. E como as pessoas, isso não é nenhuma crítica, né? Isso é um fato que a gente relata do passado, que acontecia. Então, como as pessoas não tinham esse acesso todo ao conhecimento, não sabia como fazia, achava que o atleta caiu, dá um tapa nele, que ele faz um duplo mortal, entendeu? Ele vai ficar igual o russo, né? Só esquecia de seguir a metodologia do treinamento, essas coisas. Só esquecia de ensinar, de fato, a técnica, né? Dava só o... Exatamente. E aí, com o acesso à informação, né, com a exposição que a gente tem hoje em dia, muitas coisas foram condenadas, né? E graças a Deus, esses abusos eles começaram a não ser tolerados. E assim, nos nossos cursos da Federação Internacional de Ginástica, era um ponto sensível e delicado para você tocar com os treinadores. Por quê? Porque os treinadores achavam que era aquilo. Então, a gente vinha, como um expert da Federação Internacional, falar que não era aquilo que devia ser feito, né? Então, era sensível você falar assim, caraca, eu vou botar... Que exemplo eu vou citar, né, de um treinador dando um tapa, por exemplo, num atleta? Então, eu tenho que tomar muito cuidado para falar sobre isso, né? Muito tato, é um ponto muito sensível, é polêmico, mas a gente foi devagarzinho mostrando que o curso era centrado no atleta, na pessoa humana do atleta. Então, que o treinador ele estava sendo formado para servir ao atleta, e não para ser a estrela e o atleta ser um fiel servo dele. Entendeu? É toda uma mudança cultural no esporte, né? Uma coisa que dá muito trabalho de fazer, né? Uma mudança cultural enorme, que hoje eu tenho orgulho dos nossos treinadores que mudaram de postura, que mudaram de tato, que mudaram de visão, que aprenderam, que foram humildes, porque quando você não tem acesso ao conhecimento, né, como a gente tem hoje em dia na internet, quem sabe e conhece alguma coisa é rei. Sabe aquele ditado, em terra de céu, quem tem olho é rei? Então, quem tinha conhecimento não soltava para o outro, porque falava, poxa, se eu soltar o outro vai ganhar de mim, então eu tenho que reter esse conhecimento aqui. Então, ficava todo mundo retendo conhecimento, e ninguém divulgava, ninguém espalhava, né? Sim, hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem uma cultura de quê? Compartilhar. Essa palavra não existia, né? Compartilhar informação, ajudar o outro a crescer. Então, você vê que hoje em dia os países todos, eles praticamente, muitos países apresentam a mesma ginástica, né? Todo mundo apresenta os mesmos exercícios, todo mundo apresenta a mesma postura, as coreografias vão para o mesmo lado. Você, para se destacar, é mais difícil, porque todo mundo tem acesso. Então, assim, aumentou a competitividade, mais países começaram a ocupar o pódio, né? E o conhecimento ficou de acesso a todo mundo, e por isso também as leis, né, elas são mais rigorosas, não é aceitável abusar do atleta, nem física, nem emocionalmente, né, de nenhuma forma, por autoridade, né? Então, não é permitido isso, ninguém aceita mais isso. Então, quando isso acontece com o atleta, o que ele faz? Ele vai logo, bota a boca no mundo, sai para É uma proteção para ele também, né? É uma proteção, então, isso é uma mudança que eu acho bastante positiva. A gente não vê tanta atleta chorando mais na ginástica, a gente não vê mais tanto atleta com aquela cara fechada, triste, né? Como os atletas que a gente via de antigamente.
muito concentrados, muito frios. A gente vê atletas mais brincando, tá? Gente, eu amo isso, eu acho que humanizou, eu fico super feliz. Isso é o conhecimento, Malu, sem sombra de dúvida, tá? Outra coisa na questão de conhecimento que eu tenho dúvida, mas na questão fisiológica, que eu acho ginástica quase um esporte muito paradoxal, assim, né? Porque, assim, querendo ou não, quanto menor você for, mais fácil é você fazer as acrobacias, né? Só que também existe a questão de que você aprende o esporte muito novo. E quando você está aprendendo um esporte muito novo e fazendo muito impacto assim no seu corpo, quando você é muito novo, também você vai aposentar muito cedo, porque você não vai aguentar, né? Crescer e tal, você não tem os músculos completamente formados. Como é que os técnicos hoje em dia, já com todo esse conhecimento, conseguem fazer esse paradoxo de dizer assim, poxa, a criança é mais fácil aprender, só que eu também não posso forçar muito a criança, porque senão ela vai aposentar antes dos 16 anos de idade. Como é que faz essa gestão? E é o que acontecia, né? Antigamente chegava com 16 anos, você está velho para ginástica. Não vai poder mais. Nada a palavra era literalmente essa. Quando você passava dos 15, chegava no 16, você já começava a ficar se sentindo inútil, né? Você falava, cara, agora eu não vou mais conseguir. E principalmente se você começasse a entrar na puberdade com 16, 17, aí acabou. Você inchava, né, e sai de baixo, ficava com aquelas pernas enormes, aquele quadril imenso, começava a colocar seio, e falava assim, meu Deus, né, aquele estereótipo da ginasta magrelinha, levinha, acabou, agora você é um balão e não serve mais. Então, era bem assim. Mas eu tenho muito orgulho de ter passado esses 15 anos na Federação Internacional trabalhando esse tema, é um dos temas sensíveis. Era, né, um dos temas sensíveis da Academia FIG. Acredito que seja ainda hoje, que eu não estou mais na academia, mas é um tema muito sensível. O treinador tem que estudar crescimento e desenvolvimento. Se ele não estudar essa matéria, ele está lascado. Ele vai acontecer o que a Malu falou. 12 anos, a atleta dele vai para casa toda arrebentada, quebrada, se bobear, cheia de cirurgia, e não vai render mais na ginástica. E a gente vai perder, de repente, aí uma Chusovitina, uma Daniela Hipólito, e agora os atletas estão indo embora, né, gente? Estão lá com seus 30 e poucos anos mandando ver, o que é muito legal. E é possível, sim, que se perca muita criança e muito adolescente por falta desse conhecimento. Mas isso é um curso bastante extenso que a gente dá, falando sobre crescimento dos ossos, crescimento proporcional das partes do corpo, né? Como é que cresce os braços em relação ao cérebro, como é que cresce as pernas em relação ao tronco, como é que isso se dá, como é que os músculos crescem, como é que acontece o estirão do crescimento, né? Que o atleta cresce muito rápido, a musculatura cresce muito rápido, o osso cresce muito rápido, o músculo não acompanha. Como é que se dá isso fisiologicamente? Aí a gente entra lá em detalhes, né, bastante aprofundados da fisiologia, da anatomia, e mostra para os treinadores como tem que ser o treinamento nesse período exatamente do crescimento do atleta. Como é que ele identifica isso e que tipo de treino ele tem que dar para o atleta nessa fase, justamente para ele preservar o atleta mais tempo, né? Para o atleta conseguir ficar mais tempo na ginástica, o corpo dele aguentar, a cabeça aguentar, né? Então, é todo um conjunto aí de conhecimento bastante extenso. E é muito individual também, né? Cada pessoa vai ter um jeito, uma forma de crescer, uma época de crescer. Acho que eu vou chamar a Malu para dar curso de expert na FIG. Elas são sensacionais. Não, eu fico muito curiosa com essas coisas. Não. Sim, mas isso é um dos princípios do treinamento esportivo, que é a individualidade biológica, né? Então, quem estuda treinamento, uma das coisas que ele aprende é cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa tem um treinamento específico para ela, né? Então, antigamente, a gente tinha muito assim, né? Tem 20 atletas na equipe, toma, o treino é esse, todo mundo fazia o mesmo treino, né? Aí um morria, o outro se dava bem, o outro ficava pelo caminho, o outro não entendia por que ele treinava tanto e acabava machucado, né? É o funil, quem sobreviver, sobreviveu. Jogos Vorazes. É bem isso mesmo, né?
Quem conseguir, conseguiu. Porque as pessoas, porque a criança, ela não entende isso, nem tem que entender, né, gente? Mas você fala assim, olha, quanto mais você treinar, melhor, né? Treina bastante para você ficar bom. Às vezes, você treina bastante, você se quebra, né? Uhum. Então, é uma coisa que até me incomoda um pouco na questão do fã de ginástica, né, na nossa parte aqui, porque existe muito um determinismo, quando a gente fala assim mais por alto, que é tipo assim, se a adolescente chega no juvenil, último ano de juvenil, não está fazendo isso, A, B ou C, ela não vai ser uma boa ginasta. E é uma coisa que me incomoda um pouco, porque cada um tem seu desenvolvimento no esporte, né? Eu acho que descartar ginastas assim, porque com 13 anos não faz um duplo twist esticado, não faz um duplo twist carpado. Então não vai ser boa ginasta. Eu acho que isso é um pouco um tópico que é um pouco sensível para mim de escutar, porque eu não acredito muito nesse determinismo, até porque eu acho que a fisiologia de cada um é diferente, né? Cada um vai ter sua evolução diferente. Eu acho que a gente tem sempre que se basear pela ciência, porque por mais que a gente tenha experiência e achismo, né, a gente tem que ter estudo e a gente tem que ter comprovação. Senão fica bem isso. Eu acho que tem que ser isso. Eu acho que tem que ser aquilo. Não, um treinador não pode achar nada, né? Um treinador tem que se basear por fatos, por números, por controle, por referências bibliográficas, por estudos anteriores e pela experiência dele também. Mas a experiência é só um dos pilares. Ele tem que ter as outras coisas todas também. E assim, eu não conheço muitos estudos relacionados à ginástica que falem sobre essa questão, se o atleta ele desenvolve mais em determinada época. O que a gente sabe é que existem períodos sensíveis para aprendizagem, lógico, né? Então, por exemplo, na fase de crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, você sabe que é naquela época que ele vai assimilar mais conteúdos motores. Então, você tem que botar o atleta para fazer tudo, tripla, quádrupla, tudo, todas as maluquices do mundo. Só que essas bases, né, elas têm que ser com muito cuidado. Elas têm que ser no fosso, elas têm que ser com colchão, elas têm que ser com cinto de segurança, elas não podem ser, não pode repetir muitas vezes essas mesmas coisas. Tem determinados dias e horas do treinamento específico para você fazer isso. Se você fizer isso na hora errada, acabou, você lascou o atleta, entendeu? Então, nossa, gente, ser treinador de ginástica é uma coisa muito difícil. Não, e agora virar torcedor já ficou muito difícil também, porque eu até falo para os meninos, gente, eu não gosto de falar de juvenil, justamente porque na minha cabeça era uma coisa muito sensível, entendeu? De tipo assim, ao tanto de ciência, eu só desconfiava que tinha uma ciência por trás disso, agora eu tenho certeza, agora eu não vou falar de juvenil mesmo, não me chame, eu não vou falar, só falo de adulto para cima. Eu acho sensacional, porque eu estou falando aqui não com pessoas da área do esporte, né? Estou falando com um jornalista, com um engenheiro, um advogado, não sei. A gente está tendo um papo sobre atividade física bem, como que fala, bem aprofundado até, né? Vamos dizer assim. A gente ama, assim, e a gente sabe que na ginástica, na internet, né, o pessoal gosta muito de pitacar, eu vou até trazer um tema aqui que é um tema polêmico, que sempre quando falam assim... a ginástica do Brasil não está se desenvolvendo. Vamos botar todo mundo no mesmo lugar para treinar. Vamos fazer a volta da seleção permanente. Né? Esse é um tema que é quase como se fosse assim, um milagre, né? É assim que vai ser feito. Você ocupou várias posições, né, na sua carreira, árbitra, treinadora, comentarista, e eu acho que esse foi um período, né, da ginástica brasileira que foi muito marcante, né, e que produziu muito sucesso. Queria que você comentasse também com esse olhar científico, se tem algum tipo de comprovação de que esse tipo de modelo traz mais resultados, prós, contras. Queria ouvir um pouco da sua visão sobre esse tema específico. Então, gente, se a gente fosse basear na ciência, é claro que se você pegar uma pessoa, controlar ela 24 horas por dia, você vai ter um resultado, é possível que você tenha um resultado físico muito bom. Mas a gente não é feita só de corpo, a gente é feita de corpo e espírito, né? E esse espírito é controlado pela nossa psique, pelo nosso cérebro. Então, existe coisas que as pessoas, elas não podem... como eu falava para os meus alunos lá da Academia FIG. Gente, existe vida fora do ginásio.
Porque o treinador e o atleta, eles ficam tão focados no ginásio, que acaba que, às vezes, perder uma competição pode ser tão frustrante que o atleta, às vezes, ele quer se matar. Olha isso é sério. Isso é Sim. muito sério. A gente já teve casos, né, de ginastas que, porque não foram para uma Olimpíada, perderam a chance de ir para uma Olimpíada, elas queriam se suicidar. Ou de atletas que queriam ter aquele corpo, né, que o corpo certo para isso é isso, não sei o quê, então vou parar de comer. E ficaram anoréxicas, né, tiveram bulimia, doenças. Então, tudo, gente, eu acredito na vida que é o equilíbrio. Então, você tem que treinar, você tem que se divertir, você tem que interagir, até porque a sua carreira, uma hora, ela vai acabar. E você vai ter que sair do ginásio. E você vai fazer o quê da sua vida? Você vai viver de quê? Né? Você vai construir o quê? E você tem que continuar produzindo. Porque ser atleta é uma fase. Então, tá, beleza, chegou, ganhou medalha, foi campeão, pronto, fechou um ciclo. Agora, o que você faz da sua vida? Quem você é? O que você produz? Você continua ajudando? Você continua usando o que você aprendeu para devolver para a sociedade alguma coisa boa? Você está levando informações para as crianças novas que estão começando, de como não errar como você errou? Você está levando só os acertos para essas pessoas, para que elas sigam um caminho mais fácil, né? Com o que você está contribuindo? E essa pessoa ela tem que estar preparada para isso, para a vida. Ela tem que estar preparada para falar, ela tem que estar preparada para escrever, ela tem que estar preparada para exercer uma habilidade, né? Ela tem que cursar, ela tem que interagir com outras pessoas fora da ginástica, ela tem que interagir com médicos, com enfermeiros, jornalistas, com engenheiros, com advogados, e conhecer outras situações, né? E aprimorar, aprofundar os conhecimentos dela e não ficar só ali focado na ginástica. Então, acho que o atleta ele tem que ter uma formação cultural paralela, sabe? Ele tem que dançar, ele tem que saber o que está na moda, ele tem que interagir com outros meninos e meninas que não são da ginástica também, conhecer a vida dessas pessoas, valorizar a vida também de quem não está na ginástica. Porque, olha que interessante. Às vezes a gente está na ginástica, a gente acha que o que tem valor é só a ginástica, só aquilo ali que vale para o mundo, né? Aí você esquece de ver um pianista, um pintor, um médico, um cirurgião, sabe, um jornalista que traz a informação e te escreve um texto que abre a sua cabeça, né? Então, acho que não deve, isso é minha opinião, isso não é nenhum estudo científico, não. Minha opinião é de vida, que a pessoa deve se abrir para o mundo e conhecer várias coisas e várias oportunidades e ter contatos com pessoas de fora da ginástica. Mas vai te influenciar, vai querer ir para a balada e você não vai. Gente, se a pessoa está focada naquilo que ela quer, a balada não é o que ela está a fim de fazer, ela está a fim de treinar, entendeu? E as pessoas precisam entender isso, né? Que o tesão dela é treinar. Não é ir para a balada ou ficar com alguém, ou sei lá, né? Não sei. É isso, sabe? É bem isso. Perfeito. Para quem fica criticando aí umas medalhistas mundiais que gostam de ir na praia, tá vendo? Gente, não faça isso, as pessoas são... Não, só se for assim, se ela estiver indo à praia no horário de treinamento dela, escondido do treinador, isso é outra história. Aí é outra história. É indisciplina, né? Agora, se ela está indo na praia para curtir, relaxar, se divertir, pegar um sol que é bom, vitamina D para o corpo, ótimo, né? Aí é super saudável, é muito. Dá uns autógrafos, né? Né? Botar o ego lá em cima, olha que legal. Bom, André, agora mudando um pouco de assunto, né? Falar agora dessa vertente da sua carreira, que acho que é o que você é mais conhecida pelos fãs de ginástica, que é da Andréia comentarista, né? Primeiramente, como que surgiu o seu primeiro convite, assim, para comentar ginástica? Ai, gente, assim, não foi, na verdade, um convite. Também as coisas acontecem na minha vida, vocês veem, que são, assim, algumas oportunidades que eu pego, né? Aquilo alavanca e cresce.
E a questão dos comentários também. Até hoje, quando a pessoa me chama de comentarista, eu me assusto, porque é assim, eu não me sinto comentarista, como é que pode, né? Não me sinto. 28 anos um comentário de ginástica e eu treinadora, professora, ex-atleta, gestora, né, de uma entidade, uma federação por 20 anos, e assim, o comentarista para mim parece que é um hobby, né, que é um plus na minha carreira. Mas aconteceu também por acaso. Eu fui entrevistar, eu dava muita entrevista na época, né? Porque as pessoas tinham curiosidade de saber, nossa, quem é essa? Como é que, né, tá fazendo atleta lá no fim do mundo, não sei o que e tal. E eu dava muita entrevista. Aí eu fui chamada uma vez para dar uma entrevista, só que durante a entrevista eles começaram a passar umas imagens e eu ia falando, né, daquilo que estava acontecendo lá. Eles falavam assim, olha, o que aconteceu nessa competição com esse atleta durante a entrevista, né? Aí eu falei, aí eles gostaram daquilo, não sei o quê. Aí outra entrevista, eu também falei sobre imagens. Aí eles começaram a me chamar para falar sobre as imagens que estavam acontecendo. E eu simplesmente falava daquilo que eu estava vendo, que era o que eu sabia, ginástica. Aí eu falava, o pessoal, puxa, que legal, não sei o quê. Começaram a gostar. Até que um dia me chamaram para comentar realmente uma competição, que eu nem me lembro, eu acho que foi um Pan-Americano em 1992. Acho que foi uma competição assim. Que aí eu ia falar sobre as imagens do Pan-Americano que estava acontecendo. Aí eu era entrevistada e falava. Aí depois desse Pan-Americano veio um campeonato, não era campeonato mundial ainda, era um campeonato, não sei qual foi, acho que era uma Copa do Mundo, uma coisa assim. Aí eu falei, nossa, quando eu saí, as pessoas... Era aplausos, parabéns para tudo que é lado. Eu falava, que isso, gente? Eu só não fiz nada, só falei de nada. Mas você é maravilhosa! Blá, blá, blá. Fiquei assustada com aquilo, né? Não, mas você explicou tudo, não sei o que, a gente entendeu, blá, blá, blá. Aí fui chamada para outra, e para outra. E aí eu fui começando a fazer Copa do Mundo, né? E assim, tudo voluntário, gente. Ficava horas falando assim, voltar, tinha contrato, tinha nada. As pessoas passavam, a João é rica porque, né, faz comentário, nada, tudo voluntário. Ganhava um era convidada. Aí ia lá, convidada, não sei o quê, falava, até que um dia falaram assim, não, você tem que fazer isso. Aí me chamaram de comentarista. Não, porque você é a nossa comentarista. Eu falei, sou? Ninguém me falou. E aí eu passei a ser chamada de comentarista. E aí, às vezes, aí comecei a fazer no Sport TV, às vezes eu entrava no Sport TV, aí recebia parabéns de tudo que ela, nossa, ela é a fera, chegou a fera da ginástica, que eu falava, gente, como é que eu cresci assim rapidamente, né? Era muito legal. Até que um dia falaram, não, você é comentarista oficial do canal. Aí eu falei, não, falaram assim, olha, você não pode agradecer por você ter sido convidada para fazer os comentários, porque você é comentarista oficial do canal. Eu falava, caraca, ninguém tinha me avisado. Cadê o contrato? E eu fiquei assim, fiquei muitos anos. Às vezes eu ficava lá na cabine falando, falava horas. E eu ficava pensando assim, gente, será que tem alguém me ouvindo? Eu não tinha noção da audiência que dava aquilo. Era uma audiência absurda para a ginástica. Mas eu não fazia noção, sabe? Eu não tinha ideia, né? E aí aquilo ia rolando, e a audiência aumentando cada vez mais, até que Daiane ganhou o Campeonato Mundial em 2005, aí pronto. Aí eu fechei, eu era presidente da Federação de Ginástica do Rio, e a gente promoveu um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro. Então, o Sport TV chegou, me chamou e falou assim, Andréia, o que você acha da gente cobrir a competição ao vivo? Aí eu falei assim, não acredito, porque jamais uma televisão tinha se interessado pela ginástica, né? E quis cobrir um campeonato de ginástica.
E a gente fazendo um campeonato lá em Campo Grande, né, com o dinheiro que a gente tinha, e uma TV ao vivo, eu falei, nossa, isso vai ser assim sensacional. Mas a CBG tem que apoiar, né? Aí fui na presidente da CBG, a professora Vicélia, na época, né, morrendo de medo. Eu falei, vai que ela diz assim, não, vai atrapalhar a competição, não sei o quê, né? Aí, nossa, ela também bastante visionária, falou, não, vamos fazer isso sim, com certeza. E eu, em vez de ser presidente da federação, ficar fazendo a competição, eles me chamaram para comentar o Campeonato Brasileiro. Então, eu fiquei de comentarista no Campeonato Brasileiro da competição que eu mesma estava promovendo, né? Aí, gente, olha a sacada, que maneiro. A Eliane Martins, né, que era coordenadora da seleção na época, falou assim, Andréia, a Daiane vai fazer um exercício novo que ela nunca fez. Aí eu falei, qual é? Ela falou assim, ela vai fazer um duplo twist carpado. Eu falei, nossa, que legal, e ela vai apresentar aqui nesse campeonato? Ela falou, vai. Aí, para quê, né, gente? Andréia, João, gente, aguardem agora. Daiane dos Santos vai apresentar o primeiro exercício que uma brasileira fez, não sei o quê. Aí joguei lá para o alto. Gente, aquilo teve uma repercussão absurda. Absurda. E Daiane fez lá seu duplo encharpado e conseguiu fazer no Campeonato Brasileiro. Aí pronto, né? Peguei e fui. Agora ela vai tentar colocar o nome no código de pontuação. Pronto. Dali para frente era todo mundo falando duplo twist carpado. Até meu tio. Andréia, ela vai fazer duplo twist carpado? Eu falei, tio, onde você aprendeu esse nome? Ele falou, não, a ginasta brasileira vai fazer pela primeira vez, vai botar o nome no código. Eu falei, vai ser. E aquilo foi uma febre nacional. Olha, e quando a Daiane fez o duplo twist carpado, né, e o nome dela entrou no código de pontuação, nossa senhora, eu tive orgasmos no ar. Foram uma loucura. E o pior é que eu vi um podcast da Daiane que nem ela sabia que o nome dela ia pro elemento. Tipo, o Lego falou com ela na hora que era a primeira vez que eles iam apresentar, que o nome dela ia pro código. Eu vi isso, ela falando no podcast, agora eu não lembro qual. Mas, tipo, nem ela sabia isso, que o nome dela ia. Porque, de repente, preservaram ela da atenção ali, mas Sim. essa história não sei, eu sei que a gente fez maior escarcel e tal, não sei o que, aí o duplo escarpado da Daiane, gente, todo mundo sabia de ginástica, falava de duplo escarpado, né? Até vocês têm. Agora virou hablado. Virou duplo Mas é um, Não, esse um elemento da vinheta cultura do brasileira, podcast, né? no caso, não é do carpado. Foi o dia que acho que foi a primeira vez que ela fez o duplo twist esticado. Que você estava na transmissão e você assim, meu Deus, duplo twist esticado. Depois que a gente viu que deu certo o carpado, vamos para o esticado, agora a gente vai para qualquer elemento que seja o primeiro do mundo, né? E aí as pessoas começaram a valorizar. E também acho que por causa disso, né, pela repercussão que teve, o mundo todo começou a valorizar o nome que entrasse no código de pontuação. Tanto é que muitos atletas começaram a treinar elementos novos para botar o nome no código de pontuação. Foi a partir daí, né? Então, foi um boom meio que mundial, foi muito legal. Uma tendência Não, mundial sou lançada. Foi, com certeza. E, André, eu fico pensando assim na sua carreira, a quantidade de coisa que você fez, eu falo, nossa, eu tô até cansado aqui, muita coisa. E por que você fazia os comentários de forma voluntária, assim? Qual que era a sua motivação para você estar ali comentando o esporte? Eu gostava da sensação de passar um esporte que ninguém sabia o que era, que não existia, e as pessoas começarem a comentar na rua. Viu, o pé dela foi para fora da linha, eu achava aquilo o máximo. Eu falava, cara, ele aprendeu lá no Sport TV. Aí o outro falava assim, gente, ela caiu, vai perder a queda. Aí eu falava, máximo, fui eu que passei. Então eu tinha assim, sabe, muito orgulho de estar transpondo uma coisa muito difícil, muito complexa, que é a ginástica,
para assim, o dia a dia do povo, sabe? Para as pessoas comentarem no dia a dia, para atrair mais fãs para o nosso esporte, né? Para as pessoas começarem a gostar da ginástica. E eu achava que a gente, através daquilo, a gente ia disseminar conhecimento, né? Eu sou professora, eu gosto de transmitir coisa. Aí eu achava aquilo tudo muito doido. Quando o motorista do táxi falou, aquela Daiane que faz duplo escarpado. Eu falei, gente, agora o motorista do táxi tá demais, tá demais. Então, é assim, a vontade mesmo, né, de fazer essas coisas. A gente tem isso em comum, viu? Acho que esse que é o nosso sonho também, esse que a gente gosta de fazer no podcast. Andréia, queria perguntar um pouco sobre a sua parte da carreira como gestora esportiva, né, na Federação do Rio. A gente pensa, né, na ginástica, a gente fala muito dos clubes, fala muito dos treinadores, mas tem essa estrutura administrativa por trás, né? E tem muita gente que cobra dessas instituições, do tipo, o Brasil não tá bem, vai lá e cobra, marca CBG, tem que fazer isso. Queria perguntar para você, assim, como que foi o seu papel aí, essa parte da sua carreira? E uma segunda pergunta, qual que você acha que tem que ser, qual que é a função, qual que é o papel de uma confederação estadual e federal num sistema esportivo de ginástica no Brasil? Então, gente, eu também virei presidente da federação por acaso, né? Professor? Não, acho que a única coisa que eu busquei mesmo foi ser professora, mas é tudo assim, a questão da gestão nunca passou pela minha cabeça, jamais, jamais. Eu nunca pensei assim, agora eu vou ser presidente da federação, isso estava longe da minha cabeça, longe. Mas também aconteceu por acaso, foi uma história interessante, que a Federação do Rio estava para mudar de gestão, aí chegou um senhor, eu estava dando treino no Flamengo, era treinadora do Flamengo, aí ele chegou para mim e falou assim, foi bem assim mesmo, porque essa história eu posso contar porque ela está na ata da federação, então não é segredo. Aí ele chegou e falou, Andréia, eu quero ser presidente da federação, e eu estou vindo da Federação do Voleibol, e como eu sou do voleibol, eu acho que as pessoas da ginástica não vão acreditar em mim, né? Então, eu queria uma pessoa da ginástica na minha chapa para eu poder me candidatar e a minha chapa ter chance. Aí eu falei, tá, e daí? E daí que eu queria te convidar para ser vice-presidente. Eu falei, o quê? Tá louco? Você fala. Eu falei assim, não, mas eu nem sei, não tenho nada de federação, como assim? Gente, eu era muito nova, eu tinha 30 e poucos anos. Meu negócio era treinar atleta para a Olimpíada, eu queria isso, né? Ser treinadora olímpica e tal. Aí ele falou, não, vai ser tanto, encheu minha cabeça que eu falei, tá, qual é a função do vice-presidente? O que ele faz? Não, o vice-presidente não faz nada. Aí eu falei, ótimo. É isso, não faz nada. Então tá bom, pode me ajudar. Gente do céu, olha a ingenuidade, né? A ingenuidade. Aí lá fui eu, entrei. Aí comecei, gente, não, porque a gente está montando uma chapa na federação, não sei o quê, eu sou vice-presidente, blá, 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 bom, a chapa ganhou. Aí, ótimo, né? O que eu fiz? Nada. Eu fui eleita para não fazer nada. Então, na minha cabeça, eu continuava lá com as minhas atividades, barará, barará. Aí ele começou a fazer besteira na federação. Começou a fazer besteira, e eu nem aí. Aí as pessoas da ginástica começaram. Ô, Andréia, você não é vice-presidente dessa federação? A federação não faz nada. A federação não atua. O que a federação começaram a cobrar, né? Aí eu caí em mim, né? E falei, caraca, eu sou vice-presidente dessa federação, então eu tenho que responder a essas pessoas, né? Com responsabilidade. Aí lá fui eu. Rui, o que você está fazendo na federação? Me botava para escanteio. Aí, de novo, Rui, o que você está fazendo na federação? Me botava para escanteio. Até que um dia eu falei, Rui, olha só, se você não me falar o que está acontecendo na federação, a gente vai brigar. Aí ele disse assim, é? Então tá, então você vem daqui a 15 dias que eu vou botar você a par de tudo, porque você é vice-presidente, você não precisa fazer nada mesmo? Aí eu falei, não, mas agora eu quero fazer, porque as pessoas estão me cobrando.
Aí eu fui lá na federação. Gente, eu cheguei na federação esperando, né, que ele ia fazer uma reunião comigo, me falar as coisas, não sei o quê. Aí ele entrou, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha uma pessoa lá na federação, falou assim, e aí, Rui, como é que está a federação? Aí ele falou assim, a federação agora pergunte para a Andréia, porque agora ela é a presidente da federação, eu estou renunciando. Gente, eu queria morrer. Eu falei, eu vou morrer hoje, me segura. Jesus do céu, entrei em pânico. Aí, esse dia, era um dia que todo mundo estava falando, né, que o mundo ia acabar, acho que no dia 1º de 2000, um negócio assim. Todo mundo 1º de janeiro de 2000, ia acabar o mundo. É isso, que o mundo ia acabar. Aí era o dia seguinte, né? Aí olharam para mim e falaram assim, e agora? Eu falei, agora eu vou esperar o mundo acabar amanhã. Vamos para casa. Vamos para casa. Se o mundo não acabar, eu penso no que eu vou fazer. Aí, gente, o mundo não acabou. Aí o meu mundo acabou, né? Porque eu falei, Jesus, que responsabilidade, não sei o quê. Aí comecei, aí, olha, para encurtar a conversa, senão a gente vai ficar aqui anos falando disso. Eu encontrei uma federação toda ferrada, cheia de dívidas, sem cadastro de atleta, sem nada, todos os documentos, computador queimado, funcionário atrasado, meu telefone começando a tocar, as pessoas cobrando, aí, como é que você vai fazer? Tem dívida aqui, tem dívida ali. Eu falei, gente, onde que eu fui me meter? Aí peguei minha pequena poupança que eu tinha feito a minha vida inteira, comecei a pagar tudo que aparecer pela frente. Aí paguei, porque eu achava que eu devia isso para a ginástica, né? Porque eu era uma pessoa da ginástica e eu não podia ter feito a irresponsabilidade que eu fiz de assumir um negócio assim, alopradamente, né? Uma coisa séria. Aí, naquela época, eu não entendia o que era ser um gestor, tal, não sei o quê. Aí comecei a fazer curso de gestão. Gente, olha, foi assim um inferno. Foram 9 anos de gestão, pagando dívida, chamando as pessoas de volta, tentando fazer evento, tentando dar credibilidade. A federação tinha 2 clubes filiados só, e que não pagavam. Aí eu falei, meu Deus, como é que a gente vai fazer? Aí chamando as pessoas, dizendo que as pessoas tinham que pagar mensalidade, que os atletas tinham que se inscrever na competição, blá, 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 9 anos. Aí a gente começou a arrumar a casa. Aí, quando eu comecei a arrumar a casa, que eu falei, gente, agora acabou, não sei o quê, aí as pessoas falaram assim, não, agora que você arrumou, a gente está até gostando, agora você continua de presidente. Ah, meu Deus! Aí, aí comecei a fazer um trabalho realmente de gestão, de mudar a cara da federação, né, de uma entidade falida, que não servia para nada, que brigava com os clubes, de presidentes que roubavam da federação, para uma entidade confiável. Como que você faz isso, né? Com muito trabalho, muito convencimento, chamando as pessoas, mostrando com transparência, abrindo conta para todo mundo, chamando a auditoria, mostrando que a federação era uma federação pobre, que ninguém ia ficar rico porque era presidente da federação. E essa é a realidade, pessoal. Uma realidade muito amadora, né, que eu encontrei lá, um estatuto desatualizado de 20 anos, que a gente teve que refazer todas as regras, criar eventos, criar competições, criar cursos de arbitragem. Nem tinha árbitro a federação, não tinha atleta. As pessoas iam para o campeonato, brigavam. Lógico, não tinha norma, não tinha nada. Era muito esquisito. E isso na gestão desse senhor, né? Porque antes ela era organizadinha. Aí, como ele detonou a federação e eu tive que desdetonar a federação, aí foi assim, 9 anos de trabalho. Aí, quando a gente conseguiu organizar a federação, eu fiquei. Aí, quando chegou no ano de 2012, eu falei, agora, gente, a casa está arrumada, fiz minha parte, né? Já paguei o preço que eu tinha que pagar, agora vocês deem continuidade. Mas aí era o ano de Olimpíada. Então, a Olimpíada ia ser no Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, agora eu quero ser presidente da federação.
A Olimpíada vai ser no Rio de Janeiro, né? Porque o esporte vai lá para cima. Agora a gente vai valorizar realmente, né, a modalidade e tal, não sei o quê. Então, eu fiquei até 2016. 2016 foi meu limite. Eu já estava muito cansada, eu estava doente, porque era muito trabalho. Eu tinha que trabalhar para me sustentar, né? E de madrugada trabalhar pela federação. Então, e finais de semana, trabalhar pela federação. Então, já estava esgotado, falei, não, deu meu tempo, já fiz tudo que eu tinha que fazer, a gente trouxe equipamentos para o Rio de Janeiro, a gente montou o centro de treinamento, a gente fez 2 eventos no Maracanãzinho, lotados, a gente trouxe Nádia Comaneci no Rio de Janeiro, a gente levou a Nádia Comaneci no Morro do Alemão, na favela, para dar aula para as crianças. Vocês acreditam? Ela pegava... Vai, Lady Gaga. Nossa, aquilo foi no mar. Então, a gente fez muita coisa assim bacana, sabe? Aí eu falei, não, agora esse tempo deixa para outro, eu não aguento mais organizar nenhuma reunião de família, quanto mais um evento no Maracanãzinho chega. É muito estressante, porque é muita responsabilidade, pouco dinheiro, poucos recursos, e você muito cobrado. Nossa, acho que pessoas me cobravam demais, demais, demais. Tudo tinha que dar certo, tudo tinha que acontecer, e eu não aguentava mais, eu era muito sozinha. Eu falei, não, chega. Aí, 2016 foi meu limite, eu falei, agora eu tenho que cuidar da minha saúde. E eu precisei, realmente, eu fiquei muito doente, as pessoas não sabem disso. Mas eu precisei ir ao médico, e o médico falou, nossa, se você não mudar, você vai morrer. Simples assim, gente. Aí eu falei, não, então agora eu tenho que olhar um pouco, né, para o meu lado, para a minha vida, e comecei a tirar coisas da minha vida, né? Comecei a tirar a federação, comecei a tirar outros compromissos, até o próprio Sport TV mesmo, e aí foi isso. E aí a pandemia me trancou em casa, eu fui obrigada a ficar em casa 9 meses, isso foi onde eu me tratei, onde eu cuidei da saúde, realmente. Bom, André, E gestão, Gabriel, é muito, muito complicado, viu? É muito difícil. E eu falo em nome de muitos presidentes de federação de outros estados que comem o pão que o diabo amassou. Agora a gente tem uma confederação bem mais estruturada, né? Podemos dizer assim que de uns 6 anos para cá, realmente, com os resultados da ginástica, a confederação ela recebeu mais recursos, ela tem uma estrutura de grande empresa hoje, né? A confederação é uma grande empresa hoje, ela funciona assim, ela tem estrutura de uma grande empresa, mas as federações não. As federações elas ainda são amadoras e muitas estão na casa dos presidentes, outras no carro dos presidentes. Eu levei a federação no meu carro muitos anos, tanto é que quando eu fui assaltada, em 2000, se vocês procurarem os noticiários de jornal, só tem eu na capa dos jornais criminais lá, porque eu sofri um assalto, eu reagi ao assalto, eu tomei um tiro, eu fui arrastada pelo assaltante e fui parar no CTI. Então, foi assim, o presidente da Federação de Ginástica do Rio sofre traumatismo craniano, está à beira da morte. Meu gente Deus. do céu. Gente, foi uma Gente, doideira esse assalto. E para vocês terem uma ideia, o ladrão roubou o meu carro e no meu carro estava tudo da competição estadual do dia seguinte. Todas as medalhas, as súmulas, os materiais, bandeirinha, cronômetro, sineta, inscrição de atleta. E o ladrão levou tudo. E no campeonato estadual, as criancinhas chegando lá para competir, os diretores da competição, e eu não chegava, porque eu estava no CTI. Imagina isso? Aí foi uma loucura, roubaram tudo da federação. Aí os diretores fizeram, não sabiam onde eu estava, né? Fizeram a competição lá de qualquer maneira, pegaram papel de rascunho para dar nota para as crianças terem alguma coisa. Aí sabe o que eles deram para as crianças? Vale medalha. Vale medalha. Um papel escrito vale medalha. O ciclo fechou o ciclo. Foi horrível. Vocês não têm noção. Quando eu soube disso, que eu saí do CTI e fui para o quarto, eu falei, gente, o campeonato estadual, meu Deus, as crianças, o que aconteceu? Não se preocupa não, nós demos um vale medalha. Eu chorava, eu falava, não pode, agora eu sou o presidente da federação dando vale medalha para criança, que tristeza.
Aí, quando eu saí do hospital, fiz uma festa grande num shopping, aí chamei todas as crianças para receber a medalha lá, para todo mundo ver eles recebendo. Aí fizemos uma festa para, né, para tirar um pouco aquele clima que ficou o campeonato estadual. Mas acontecia isso. A federação muitas vezes funciona na casa dos presidentes, e ninguém sabe, né? Sim. E uma coisa que eu acho que muita gente tem dúvida é qual o papel da federação e da confederação e até que ponto deve se cobrar, né? Porque, assim, qual a sua opinião em relação a isso? Qual é o papel de uma confederação, de uma federação? Olha, gente, a confederação é muito simples, né? Os papéis estão definidos lá no estatuto. Então, normalmente, as confederações, elas cuidam, organizam a ginástica em nível nacional, então, competições, campeonatos brasileiros, forma as seleções brasileiras e leva para as competições internacionais. Então, basicamente, ela cuida do esporte de alto rendimento, né? E as federações, elas deveriam cuidar da base, ou seja, fornecer esses atletas para as confederações. Mas como as federações elas são muito frágeis, né, em termos de estrutura, em termos de patrocínios, em termos de conseguir se manter mesmo, porque o estatuto da federação ele é feito para a federação não sobreviver. Porque não dá, é tanta atribuição para tão pouco recurso e estrutura que não dá, o presidente vai ter que ficar trabalhando de manhã, de tarde e de noite para cumprir o estatuto. Então, elas acabam deixando um pouco a desejar nesse fomento, né? Nessa descoberta do talento, e preparar o talento até ele chegar num nível nacional. Então, acaba que a confederação começa a suprir um pouco essa deficiência, né? Fazendo torneios nacionais, competições de crianças iniciantes, né? Para suprir um pouco essa demanda, e acaba entrando um pouco também na formação dos atletas. Então, faz seleções infantis, seleções juvenis, para começar aí já dando uma pincelada, né? E começar a dar um pouco de estrutura para os atletas da base. Mas a base ela é muito sacrificada, né? E a base é o mais importante, a base que vai fazer o topo da pirâmide. Sim. Mas a gente ainda não conseguiu trabalhar nesse âmbito, né? Nas escolas, as crianças terem ali pelo menos uma vivência de ginástica na escola, conseguir nas escolinhas esportivas ter professores capacitados, bem capacitados, conhecedores da ginástica a ponto de conseguir levar um atleta para uma equipe. Ainda não são todos, né? A gente tem bastante, mas ainda falta, né? Tem carência disso, principalmente nas áreas assim mais pobres, onde não tem as escolinhas de ginástica e onde tem muitos talentos, muito talento, tem muito. O Brasil tem muito talento, gente. Tem talento assim, você fica assombrado de ver. É impressionante como o nosso povo é talentoso. Incrível, para tudo, né? Para tudo. Para o brasileiro tem muita habilidade. Acho que é porque a gente é miscigenado, né? Misturou a genética de todo mundo. Se virar também, né? Está acostumado a se virar com tudo, qualquer coisa, tem que dar um jeito, aí acaba que... Exatamente, está acostumado a se virar no jeito. Bota você numa condição ruim, você não consegue dar treino. Você pega um treinador americano que está acostumado lá com aqueles ginásios, que não tem... Você olha de um lado do ginásio, nem consegue enxergar nem o fim do ginásio, de tanto equipamento, tanta coisa. Aí você bota o cara para dar treino num lugar que só tem uma trave, uma paralela, o cara fica meio perdido. Pois é, no quadro de basquete não vai saber dar. Isso, não vai. E a gente desenvolve isso, sabe, na marra, né? A gente consegue. Bom, Andréia, né? Já tá muito bom esse papo, mas temos que encerrar, né? A gente tá ficando meio grandinho já. Como você disse mesmo, se a gente se liberasse, a gente ficava umas 5, 6 horas aqui conversando, né? Eu daqui de noite. Mas, antes de encerrar, eu queria perguntar para você, né? Ao longo de todos esses anos, qual foi o momento mais marcante para você na ginástica? Olha, não sei dizer para você, porque cada momento da minha vida eu penso que é o momento mais importante, né? E ele não é. Graças a Deus, eu tenho vivido coisas assim que na minha vida cada vez acontecem coisas que eu jamais imagino que elas vão acontecer
e elas acontecem, né? Então, eu não sei te dizer de todos eles qual foi, porque cada um foi vivido intensamente, né? Mas, por exemplo, um momento que me marcou muito foi quando a gente teve um campeonato internacional no Brasil, né, onde os atletas estrangeiros vieram competir no Brasil, e eu estava comentando, então eu fiz comentários para a Globo, eu fiz comentários para o Sport TV, e aquilo, assim, meus olhos estavam brilhando, porque eu falei, nossa, a gente está conseguindo trazer, né, os melhores atletas do mundo para cá, a gente está conseguindo que a imprensa e o público se interessem pelo meu esporte, e a gente está conseguindo que também o Brasil se sobressaia, né, nessa competição. Eu acho que foi o Pan-Americano de 2007, onde o Brasil fez um papel assim espetacular, a gente tinha arena lotada, as pessoas não sabiam torcer, então elas ficavam gritando, feito louca. O ginasta americano subiu na barra, o público ficava... Começa a vaiar, a gritar. Vaiando, vai cair! Quando o menino caiu, nossa, o ginásio todo levantou e começou a aplaudir. Eu fiquei vermelha de vergonha. Eu falei, ai, que papelão! Acho que foi no PAN mesmo que a gente aprendeu a torcer para a ginástica, né? Não tem jeito. Eu acho que ali foi um pouco um divisor de águas, né? Depois veio uma Copa do Mundo e aí começou, né, aquela coisa toda. Ali realmente foi um divisor de águas, realmente. Foi quando a gente conseguiu juntar atleta, público e imprensa interessado. E eu sempre tive essa coisa, né, gente? Porque, poxa, você é criança, né? Você fazer um negócio que ninguém dá valor, fala que você vai pular as traves, você se mata. Fazer gincana de escola. Gente, gincana de escola, a gente treinava muito, a gente sofria muito dentro daquele ginásio ali, era dor, era mão sangrando, era pé torcido, era cai de cabeça para lá, cai de cabeça para cá, mas não tinha valor, sabe? Então a gente ficava assim, nossa, se questionando, né? Por que eu faço isso, né? Mas se questionando sem saber que estava se questionando, era só não entendendo aonde você se situava ali na sociedade, né? Aí, quando as coisas começaram a acontecer, aí tinha até, me lembro, no PAN, tinha até um cartaz para mim na arquibancada. Parabéns, Andréia, João e Globo. Eu falei, nossa, aquilo é para mim. Caraca, eu não estou nem acreditando. Mas, assim, muito legal. E as pessoas falando com a gente, parabenizando, não sei o quê. Aí eu comecei a perceber que aquilo tinha um valor pedagógico, que aquilo tinha um valor na sociedade, que aquilo tinha um valor econômico, né? Porque o esporte é uma indústria, né, econômica, comércio muito grande, muito forte, né? Então, eu comecei a entender meu papel mais na ginástica e na sociedade, assim, fora da ginástica. Bom, então é isso. Em nome de todos aqui do podcast, gostaria de agradecer muito a Andréa João por participar aqui com a gente desse episódio especial. Muito obrigado, não só por participar aqui, mas por tudo que você fez pela ginástica ao longo desses anos, né? Eu acho que muita gente que está aqui, acho que todos aqui, acho que aprenderam muito de ginástica com seus comentários. Então, muito obrigado. Ah, que delícia, gente, ouvir isso. Olha, é um presente. Desculpa que eu falo demais, né? É assim que a gente gosta. A gente só gosta. Maravilhoso. Meu pai falava, nossa, você fala demais, fala menos, fala menos. Foi um presente estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho das nossas... E tem história, viu, gente? O que não falta é história, viu? A gente, quando encontra o pessoal da velha guarda, a gente ri, que é muita história. E, assim, é legal a gente passar isso para as novas gerações, né? Para os atletas que não sabem, assim, que existiu uma ginástica antes, né? Que amassou um barro para o negócio chegar hoje, né, do jeito que chegou. Eu me sinto um pouco um elo de ligação entre esse passado e esse presente, né? Porque eu ainda estou aí, né? Mas eu sou da geração antiga. Tem horas que eu falo assim, gente, agora vão me esquecer, agora vão me deixar em paz. E o pessoal continua chamando, aí então eu fico ali, né, entrando ali no caminho dessa geração nova, mas é muito legal, porque a gente consegue conectar, né, presente, passado e
criar uma perspectiva de futuro também. Como vai ser a nossa ginástica daqui a uns 5, 10 anos? Eu fico só imaginando, né? Como será que vai estar o podcast de vocês bombando? Não é? Bom, que assim seja. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado a você que tem nos escutado ao longo de todo este ano, desde que a gente começou. E se você é novo por aqui, não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, @duplo_twist_hablado no Instagram, @duplo_twist_pod no Twitter. E é isso, gente. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. 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 Beijo!